Olá, tudo bem? Demorou, mas chegou. A última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Foram 113 dias de primeiro turno, descartando, é lógico, a pausa para a Copa América. A 19ª rodada, que decidirá o campeão simbólico do primeiro turno, começa neste sábado com um jogaço imperdível. Você vai acompanhar Flamengo e Santos, o líder contra o vice-líder. Tabela de pontos corridos não tem como prever final, mas essa, de repente, pode ser uma tabela cheia de profecias, né? Uma decisão no primeiro turno e, quem sabe, no segundo turno, na Vila Belmiro. Então a gente vai bater um pouquinho de papo sobre essa última rodada do primeiro turno, começando justamente por Flamengo e Santos. De um lado, o português Jorge Jesus, do outro, o argentino Jorge Sampaoli. O que isso significa? O Brasileirão pode ter um treinador campeão brasileiro, estrangeiro, pela segunda vez na história. A CBF, em 2010, unificou os títulos da Taça Brasil, o torneio Roberto Gomes Pedrosa e Campeonato Brasileiro. Então, o primeiro campeão brasileiro passou a ser o de 1959. Nesse caso, o Bahia. E o Bahia tinha um técnico estrangeiro na decisão do título contra o Santos, onde? No Maracanã. Em 1959, Carlos Volante, um argentino, comandava o time do Bahia na final contra o Santos. Foram 3 jogos, o Bahia venceu na Vila Belmiro, o Santos venceu na Fonte Nova e houve um terceiro jogo disputado no Maracanã. O Bahia ganhou por 3-1, o Pelé não estava em campo nessa decisão, porque excursionava com a seleção. Já naquela época tinha esse problema, né? Jogador top, fora de jogo decisivo de torneio nacional. Então, o Jorge Jesus e o Jorge Sampaoli tentam entrar para a história como segundo treinador a conquistar um título nacional aqui no futebol brasileiro. Um jogaço, 2 times que jogam para frente, o Flamengo batendo um bolão, o Santos, apesar das dificuldades no elenco, também jogando muito bem. São 2 times que jogam com linhas altas, jogam para o ataque, então, em princípio, a gente pode prever uma partida com muitos gols. Sem contar as outras atrações, né? O Gabigol, que foi revelado pelo Santos, agora é ídolo no Flamengo. O Jorge, que foi revelado no Flamengo, agora é ídolo lá no Santos, construindo a história dele no Santos. Jogadores como Uribe, que recentemente era do Flamengo, agora vestindo a camisa do Santos. Bruno Henrique e Gabigol vestindo a camisa do Flamengo. Muita história nesse jogaço deste sábado no Maracanã. Esse é o jogo imperdível da rodada. Você não pode sair, se tiver churrasco, qualquer coisa, desmarca. 5 horas da tarde é hora de Flamengo e Santos, um jogaço com 2 técnicos estrangeiros propondo algo diferente no nosso futebol brasileiro. Outro jogaço deste sábado, Palmeiras e Cruzeiro. Aí é inevitável falar de Mano Menezes. Mano Menezes, que foi bicampeão da Copa do Brasil pelo time celeste e bicampeão mineiro, agora será anfitrião no Allianz Parque, recebendo os ex-jogadores dele, né? Recebendo o Cruzeiro nessa partida. O Mano Menezes estreou com vitória sobre o Goiás, também derrotou o Fluminense, 3-0, 2-1 sobre o Goiás e 3-0 sobre o Fluminense, e busca a 3ª vitória dele à frente do atual campeão brasileiro, o Palmeiras. Também no sábado, Chapecoense e Vasco. Uma curiosidade desse jogo é o Rossi, que é um jogador que foi campeão pela Chapecoense, agora veste a camisa do Vasco. Ele conquistou o Campeonato Catarinense em 2017 pela Chape. Vanderlei Luxemburgo vem de derrota na rodada passada, precisa reencontrar o caminho da vitória, porque perdeu em casa para o Bahia, em São Januário, e deixou a torcida desconfiada, voltou a falar em briga contra o rebaixamento, a tal da zona da confusão. Então, é importante o time do Vasco conseguir esses pontos num confronto direto entre times ameaçados aí pelo Z4 nesse Campeonato Brasileiro. Outro jogo, Ceará e Botafogo. Essa partida vai ser disputada lá no Castelão, em Fortaleza. O Ceará é um time que perdeu 3 partidas em casa nesse Campeonato Brasileiro, mas perdeu para o Flamengo, que é o líder, perdeu para o Santos e perdeu para o Atlético Mineiro. Então, assim, é um time difícil de ser derrotado dentro de casa. Já o Botafogo conquistou 3 vitórias fora, mas contra Avaí, CSA e o Fluminense, que, embora a partida tenha sido disputada no Maracanã, é praticamente um campo neutro. Então a gente pode considerar essas vitórias sobre o Avaí e CSA, que são 2 times que brigam na parte inferior da tabela.
É um jogo imprevisível, justamente por esse motivo, né? O Ceará oscila pouco dentro de casa e o Botafogo não é tão efetivo fora de casa. A tendência é que, de repente, haja um empate nessa partida, mas eu considero ainda o Botafogo favorito nesse jogo. Atlético Mineiro e Internacional. Uma curiosidade interessante, o Odair Hellmann, que é o técnico do Internacional, era volante do time colorado nas semifinais do Campeonato Brasileiro de 1997. Em 97 ainda não era pontos corridos, tinha mata-mata, tinha final. O Inter e o Atlético estavam no mesmo grupo na fase semifinal. Eram 2 grupos com 4 e o campeão de cada chave decidiu o grupo. O Palmeiras saiu de um lado, o Vasco do outro e decidiram o título. Houve um duelo entre Atlético Mineiro e Inter e o Odair Hellmann era volante do Inter contra o Atlético Mineiro nessa partida. O Internacional totalmente focado na final da Copa do Brasil, nessa partida contra o Atlético Mineiro, que pode sim ser considerado favorito nesse jogo. Atlético Paranaense e Avaí. É o adversário do Internacional na final da Copa do Brasil, jogando em casa contra um time fraco, né? O Avaí. Quem foi ao Mané Garrincha no fim de semana passado viu o atropelamento do Flamengo contra o Avaí por 3-0. Ganhou o jogo praticamente no primeiro tempo. Então, mesmo com um time reserva, o Atlético Paranaense pode sim vencer essa partida. O Atlético Paranaense usou o time reserva contra o Santos dentro da Vila Belmiro e conseguiu um ótimo resultado, saiu de lá com empate por 1-1. O Santos empatou no finalzinho a partida disputada lá na Vila Belmiro. Um detalhe, o Alberto Valentim, que é técnico do Avaí, foi lateral direito do Atlético Paranaense e um time histórico do Atlético Paranaense em 1996, no Brasileirão, que tinha Oséias, que tinha Paulo Rink. Alberto Valentim, então, é um velho conhecido da torcida do Furacão. Outro jogo, Grêmio e Goiás. Grêmio e Goiás, uma partida que envolve 2 treinadores que decidiram uma Copa do Brasil. Você deve lembrar, em 2006, Renato Gaúcho era técnico do Vasco, Ney Franco, técnico do Flamengo. O Flamengo derrotou o Vasco e conquistou o título da Copa do Brasil. Então esses 2 treinadores, agora em outro patamar, Renato Gaúcho, um dos melhores do Brasil, e Ney Franco tentando reconstruir ali algo que construiu ali por volta de 2006, 2005, no Ipatinga, tentando voltar a ser um técnico respeitado pelos grandes clubes do país. Partida bacana essa entre Grêmio e Goiás. Mais um jogo, Fluminense e Corinthians. Esse jogo aqui no Mané Garrincha, no domingo, às 17 horas. E é a segunda vez que eles se enfrentam aqui em Brasília. No Campeonato Brasileiro de 2016, o Fluminense derrotou o Corinthians por 1-0 com um gol do Cícero. Então, uma partida bem bacana para você sair de casa, levar o filho, se divertir um pouquinho no Mané Garrincha com essa partida entre Fluminense e Corinthians. Também no domingo tem Bahia e Fortaleza. O Bahia é um duelo, esse duelo entre Bahia e Fortaleza, um duelo nordestino, envolve 2 centroavantes fazedores de gol, né? De um lado o Gilberto, com a camisa do Bahia, do outro lado o Wellington Paulista, vestindo a camisa do Fortaleza. Bacana de ver, 2 centroavantes que não emplacaram em times grandes do país. O Wellington Paulista teve até uma fase boa no Botafogo, mas o sucesso dele é construído muito em times pequenos do futebol brasileiro. Um duelo bacana entre Gilberto e o Wellington Paulista. Para fechar essa rodada, São Paulo e CSA. São Paulo e CSA é uma partida interessante para Daniel Alves. Em 2002, o Daniel Alves conquistou a Copa do Nordeste com a camisa do Bahia. E o lateral direito vai reencontrar o CSA. Naquela campanha do título, o Bahia goleou o CSA por 4-1. O Daniel Alves estava em campo. Nessa vez, ele reencontra o time alagoano com a camisa do São Paulo. Tá bom? É uma rodada imperdível. Teremos o campeão simbólico do primeiro turno. E na segunda-feira a gente volta a conversar sobre o fim do primeiro turno e o início do segundo turno. Tá bom? Um abraço, bom fim de semana, toco e me voe!